Então, agora a gente vai ver, então, continuamos vendo a parte de medidas de variabilidade, tá? Então, agora a gente vai ver a segunda situação para a variância. Lembrando que a variância, então, é uma das medidas mais completas, né? E que também a gente acaba utilizando o desvio padrão, né? Primeiro a gente calcula a variância, depois o desvio padrão, ou o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, né? Então, ela é uma medida mais completa porque ela leva em consideração as diferenças, as distâncias de cada um dos valores, né? Em relação à média. Então, é a média da soma de quadrados, né? Então, por isso que ela é super importante. Então, agora a gente vai ver a segunda situação, que é a variância para dados tabelados por ponto. O que são dados tabelados por ponto? Lembrando que é quando eu tenho os dados dessa forma. Ó, nós temos a variância aqui, a variável aqui, tá, gente? E aqui um número de vezes que aparece. Então, o que a gente tem que levar em consideração? A variância continua sendo cada um do valor da variável menos a média, tá? Ao quadrado. Porém, o que a gente tem agora? Nós temos o quê? O número de vezes que cada um dos valores da variável aparece, né? Então, a gente tem o quê? 15 zeros. Eu tenho 10 número 1s. Eu tenho 40 números 2, né? Então, é isso que a gente tem que levar em consideração agora. Então, o que vai ser a fórmula da variância? Eles são ponderados agora pela frequência. Lembra da média? A média também era para dados tabelados por ponto, também é ponderada pela frequência. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Variância populacional, né? O que muda, gente? O símbolo, que ele é sigma ao quadrado, é meu parâmetro. Seria a variância se eu tivesse toda a minha população, né? Lembrando isso. Bom, se eu tivesse toda a minha população, qual seria a média? A média real. Qual é o símbolo de média real? Mi. Por isso que tá aqui, ó, mi. Então, cada um dos valores que é xi, menos a média geral, que seria o meu parâmetro mi, cada um dessas diferenças ao quadrado, né? Vezes a frequência de cada um dos valores da minha variável, dividido pelo total de elementos da minha população, tá? Bom, isso para quando eu tenho todos os dados da minha população. Só tenho a amostra. Então, a variância da minha amostra vai ficar o quê? S quadrado, que é o símbolo da variância da amostra. Somatório, gente, para lembrar que eu vou somar cada uma dessas diferenças, né? Para lembrar que eu vou somar cada uma das diferenças de cada valor da variável ao quadrado, né? Então, por isso que é o somatório de cada um dos valores, menos a média agora é amostral, x barra, fecha parênteses ao quadrado, vezes a frequência, porque os dados são tabelados. Então, tem o número de vezes que cada um vai aparecer. Dividido por nzinho menos 1, número de elementos da minha amostra menos 1, tá? Aqui a gente tem, só para lembrar o que seria esse somatório de igual até n, dessa sequência, tá? Então, vamos ver um exemplo, exemplo 5. Então, o levantamento entre os assinantes da revista Fortune foi feita a seguinte pergunta. Quantas das últimas 4 edições você leu ou folheou? Então, a seguinte distribuição de frequência sintetiza, né, 500 respostas. Então, o que nós temos? Qual é a variável? A variável é número de edições lidas ou folheadas, né? Então, aqui os dados são tabelados, eles estão tabelados por ponto. O que nós temos? A variável é a edição lida. O que apareceu nos meus dados? Ele variou de quanto a quanto? Variou de 0 até 4, né? Então, apareceu a resposta nenhum leu nem folheou, que é o 0, 1, 2, 3 ou 4. Né? E aqui nós temos o total de assinantes, que são 500. Então, por isso, distribuição de frequência, né? Dos 500, só para relembrar, 15 não leram nem folhearam, 10 leram ou folhearam uma vez, 40 duas, 85 3, 350 4, tá? Então, é isso que ele está dizendo. Claro que, gente, então ele quer encontrar o quê? Qual o número médio de edições lidas por um assinante da Fortune? Qual a variância? Claro, gente, a gente só vai encontrar a variância de desvio padrão depois que encontrar a média, tá? Então, para esse exemplo aqui, gente, para não ficar aqui muito tempo, eu já vou usar a média 3,5, porque nós vimos na aula anterior como fazer para calcular a média para dados tabelados por ponto. Então, primeiro a gente tem que calcular a média para dados tabelados por ponto. Tá? Então, a média aqui foi 3,5. Então, eu quero encontrar quem? Eu quero encontrar a variância, que é o meu S ao quadrado. Então, eu quero encontrar a variância. O que eu vou ter que fazer, gente? Então, eu vou ter que pegar cada um dos valores da minha variável. Então, ó, primeiro vamos colocar a fórmula aqui. Então, vai ser o somatório de cada um dos valores da variável menos a média. Gente, estão batendo aqui os vizinhos, não sei aonde.
ao quadrado, né? Vezes quem? Vezes a frequência, né? Cada um dos valores dividido por n menos 1, tá? Então, vamos lá. Qual é o primeiro valor da variável, gente? A variável tá aqui, é 0. Então, a gente vai colocar aqui embaixo, ó. S ao quadrado vai ser igual. Primeiro valor da variável, abre parênteses, prof. 0 menos a média, como eu falei pra vocês, eu estou usando aqui pra gente não perder muito tempo, que nós já vimos como faz, tá? Então, agora eu vou usar a média aqui, que é 3,5. Primeiro, a gente tem que calcular a média. Então, vai ficar 0 menos 3,5 ao quadrado vezes a frequência. Quantas vezes eu tenho 0? 15. Tá? Mais. Vamos lá para o segundo valor. 1 menos a média, que é 3,5, fecha parênteses, ao quadrado, vezes a frequência do número 1. Quantas vezes o número 1 tem? 10 vezes, né? Então, vezes 10. Mais, abre, 2 menos a média, 3,5 ao quadrado, vezes número de vezes que o 2 tem, 40. Opa, prof, não deu espaço. Vamos colocar aqui embaixo, né? Mais, abre, 3 menos a média, 3,5. Cuidado para não esquecer ao quadrado. Vezes a frequência do 3, que é 85, mais, né? 4 menos 3,5 ao quadrado, vezes 350. Tudo isso dividido por quanto? Tudo isso dividido por 500 menos 1. Tá? Então, a minha variância, que é o S ao quadrado, vai ficar o quê? Gente, numerador, tá? Para não perder muito tempo, eu já vou colocar os termos aqui. Então, eu teria que fazer um por um dos valores, tá? Então, ó, tentem fazer aí, ó, esses termos aqui. Primeiro, a gente faz entre parênteses, tá? Ó, primeiro, 0 menos 3,5. 3,5 ao quadrado vezes 15. Tá, gente? Não, cuidado, porque assim, abstrai o negativo na hora de colocar na calculadora, ou coloca em parênteses, tá? Ou façam 3,5 vezes 3,5, porque todo valor negativo ao quadrado vai dar positivo, tá? Por isso. Então, aqui, esse primeiro termo, quando vocês forem calcular o primeiro termo, tudo isso que tá entre que eu circulei agora, vai ter que dar 183,75. Mais o segundo termo aqui, gente, ó. Opa. Esse segundo termo aqui, tá? Ele vai dar 62,5. 62,5. Mais o terceiro termo, 90. Mais 21,25. Mais 87,5. Tá? Que é o último ali. Então, tudo isso dividido por 499. Tá? Então, a minha variância, depois que eu somar tudo isso e dividir por 499, vai dar aproximadamente 0,89. Tá? O quê? Quais são as unidades? Edições, né? Edições lidas, né, ao quadrado. Lembrando que as unidades de variância são sempre ao quadrado, né? Então, qual seria o meu desvio padrão agora? Né? Que eu vou chamar aqui de dp, que o símbolo é Szinho. Então, o meu S vai ser a raiz quadrada de 0,89, né? S igual aproximadamente 0,9 edição lida, tá? Então, o desvio padrão vai ser 0,9. Então, qual seria a interpretação? Então, o desvio padrão do exemplo foi 0,9 edição.
né? Ou seja, se calcularmos o intervalo utilizando um desvio padrão em torno da média, encontraremos a concentração da maioria das edições lidas pelos assinantes, tá? Bom, isso então é para dados tabelados por ponto. Agora vamos ver a variância para dados tabelados por classe. Tá? Qual seria a variância para dados tabelados por intervalo de classe? O que é o intervalo de classe, para lembrar? Então, o intervalo de classe, nós temos o quê? O intervalinho, né? Número de vezes, intervalo de classe, número de vezes que aparece. Então, eu quero encontrar a variância para quando eu tenho dados nesse formato, tá? Então, novamente, gente, se a gente olhar, a gente vai ter que ponderar pelas frequências, tá? Pelo número de vezes que cada uma das classes vai aparecer. Porém, o que vai mudar? Se a gente observar, a fórmula é a mesma, tá, gente? A fórmula para dados não tabelados e para dados tabelados por ponto é a mesma. Ó, para dados tabelados por classe, tabelados por ponto é a mesma, ó. Tá? O que vai mudar aqui é que o xi vai ser quem? O ponto médio da classe, tá? Então, é isso que é importante. Então, eu quero encontrar a variância para esses dados aqui. Então, distribuição de frequência dos tempos necessários para a conclusão das auditorias entre a variância, a variância e o desvio padrão. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o tempo em dias, que está em classe, e o número de vezes que aparece. Como eu falei para vocês, eu não vou calcular aqui a média, mas a gente precisa calcular a média antes, tá? Então, claro que quando eu for calcular a média, eu já teria calculado o ponto médio de cada classe. Então, aqui vai ficar xi, que é o ponto médio da classe. 10 mais 15 dividido por 2, 12,5. Aqui nós vamos ter 17,5, 22,5, 27,5 e 32,5. Tá? Então, são esses valores que a gente vai usar. Então, esses valores vão representar cada uma das classes. É ele que vai no xi da minha fórmula, né? Então, como encontrar agora a minha variância? Então, meu S ao quadrado vai ser igual somatório de cada um dos valores, que aqui está representado pelo ponto médio da classe, menos a média ao quadrado, vezes a frequência de cada um dos pontos médios, né? Dividido por nzinho menos 1. Tá? Então, vamos lá. Variância S quadrado vai ser igual a quanto? Qual é o primeiro valor do ponto médio que está representando? 12,5. Então, vai ficar aqui, ó, 12,5 menos 19,5 ao quadrado, vezes a frequência, que é 4. Né? Vezes 4. Mais 17,5. 17,5 menos 19,5 ao quadrado, vezes a frequência do 17,5, que é 8, mais o segundo aqui, que é 22,5, menos a média, sempre menos a média, né, ao quadrado. Vixe, vou colocar aqui embaixo. Vou colocar aqui, não tem problema. Então, mais 22,5 menos 19,5 ao quadrado, vezes a frequência do 22,5, que é 5, mais 27,5 menos 19,5 vezes a frequência, que é 2, mais o último aqui, que vai ser 32,5 menos 19,5 ao quadrado vezes 1. Aqui faltou ao quadrado, tá, gente?
E aqui é vezes 2. Não tem nada disso aqui. Opa. Aff, Maria. Tá difícil hoje. Tô lerda. Tá? Então, tudo isso dividido por n menos 1. Qual é meu n? 20. Então, tudo isso dividido por 20 menos 1. Tá? Então, fazendo todas essas contas... Ixi, Maria, eu vou ter que usar aqui embaixo. Tá? Então, fazendo todas essas contas, a minha variância, tá, vai ser... Esse numerador, gente, vai ter que dar 570, tá? 570, dividido por 19. Então, a minha variância, tá? Que é o S ao quadrado, vai ser igual a 30. Tá? 30, então, qual é a unidade? Dias, né? Auditorias de final de ano. Dias ao quadrado, tá? E o meu desvio padrão, que é o meu DP, que é o meu Szinho, tá? Vai ser igual ao quê? Então, S, que é o desvio padrão, vai ser igual a raiz de 30, né? Então, o meu S vai ser 5,5, volta para a unidade de dias. Ah, então, voltei para a unidade de dias. Então, o desvio padrão ficou 5,5 dias. Então, média dos meus dados é 19,5. Então, se eu quisesse colocar aqui, ó, tá? Se eu quisesse colocar aqui, média 19,5. Esse é o resumo do meu conjunto, né? A variância 30 dias. E o meu desvio padrão 5,5 dias. Né? E aqui a média também é em dias, né? Vixe. Então aqui nós temos esse jeito de fazer. Só queria ver com vocês antes essa parte de... Gente, isso acabou o exercício, tá? Outra maneira é fazer separado aqui, tá? Ó, fazer os numeradores aqui do ladinho, tá? Mas acho que eu não vou ensinar agora, em outro momento eu ensino pra vocês. Aí eu teria a média e o desvio padrão. Gente, então nós vimos ali a variância para dados não tabelados, variância para dados tabelados por ponto e variância para dados tabelados por intervalo de classe. Variância populacional, o símbolo é sigma ao quadrado. Variância amostral, o símbolo é S ao quadrado, tá? Então, nós vimos a variância, principalmente, né, no caso amostral, para dados não tabelados, tabelados por ponto, dados tabelados por classe, tá? Então, o que a gente vai ter sempre? Né, a média, que é uma medida de tendência central, variância e o desvio padrão. Então, nós calculamos a variância, lembrando que o desvio padrão, né? Por que a gente usa muito o desvio padrão? Porque é uma forma de tirar a raiz quadrada da variância, os dados voltam à unidade original, né? E normalmente a gente representa, então, média mais ou menos o desvio padrão. E desvio padrão sempre é a raiz quadrada da variância, independente da forma que eu encontrei. Se foi para dados tabelados por ponto, ou se foi para dados tabelados por ponto, por classe, né? Ou por não tabelados. Bom, com relação às medidas descritivas, agora as medidas de variabilidade relativa. Tá? O que a gente tem é o coeficiente de variação. Tá? Então, lembrando que o que nós vimos antes, então, amplitude total, variância e desvio padrão são medidas de variabilidade absoluta. Agora, a gente vai ver as medidas de variabilidade relativa, que é o coeficiente de variação. A simbologia é CV, de coeficiente de variação mesmo, ou CV em percentual, tá? E a gente utiliza muito para fazer... muito em percentuais, tá? E quando que a gente utiliza o coeficiente de variação? Então, a gente vai ver um exemplo aqui. Eu já vou mostrar a fórmula para vocês, tá? Então, a fórmula do coeficiente de variação é desvio padrão dividido pela média vezes 100,
tá? E é representado em percentual. Se for população, o símbolo é sigma, desvio padrão populacional, dividido pela média, que o símbolo é mi, vezes 100. Se for amostra, o coeficiente de variação, o desvio padrão é o S, né, o Szinho, e a média amostral é o x barra, vezes 100, tá? Então, essa é a relação. Então, sempre desvio padrão dividido pela média vezes 100. Então, gente, por que a gente tem essa medida? Já vou explicar para vocês. O coeficiente de variação, a gente diz que ela é uma medida adimensional, tá? Não tem unidades, a gente representa em percentuais mesmo, tá? Bom, vou ilustrar tudo isso com um exemplo, tá? Então, aqui eu tenho duas variáveis, tá? Então, exemplo 7, tomemos os resultados das estaturas e dos pesos de um mesmo grupo de indivíduos. Então, nós temos um mesmo grupo de indivíduos, nós temos duas variáveis, estatura, peso. Então, o que a gente observa aqui? Quais as medidas estatísticas que nós temos? Nós temos a média e foi dado para nós o desvio padrão. Média, uma medida tendência central, desvio padrão, uma medida de variabilidade absoluta. Então, a média 775, a média do peso 68. Desvio padrão da estatura é 6 centímetros e do peso 4 quilos. Então, qual das duas variáveis, estatura ou peso, tem maior variabilidade? Claro, qual é a nossa tendência? A gente vai olhar medida de variabilidade. Quem é a medida de variabilidade? Desvio padrão. 6 é maior que 4, então 6 tem maior variabilidade. Errado. Quer dizer, nem sempre é assim, né? Por exemplo, se eu estivesse falando de laranja com laranja, beleza, o desvio padrão tá certo, né? Mas aqui nós estamos falando do quê, ó? Estaturas, que tá em centímetros, e peso, que tá em quilos. Então, nós temos unidades de medidas diferentes. Então, eu não posso comparar uma medida de variabilidade absoluta, que é o desvio padrão. Então, nós não podemos comparar o desvio padrão, porque ele está expresso da estatura em centímetros e do peso em quilos. Então, gente, para comparar a variabilidade entre essas duas variáveis, nós precisamos de encontrar uma outra medida estatística adimensional, que se chama, então, o coeficiente de variação, que é uma medida, então, relativa, tá? Então, nós vamos calcular o CV. Então, como nós vimos aqui, ó, o coeficiente de variação, desvio padrão dividido pela média vezes 100. Então, vamos ver aqui. Então, nós vamos ter aqui, ó, vamos calcular o CV, a gente coloca assim, CV de coeficiente de variação da estatura. Então, lembrando que ele vai ser o desvio padrão dividido pela média vezes 100, né? Então, vamos lá. Qual é o desvio padrão da estatura? É 6, ó, 6 centímetros, dividido por média, que é 175 centímetros, vezes 100. Então, por que a gente diz vezes aqui, tá, gente? Então, por que a gente diz que ela é uma medida adimensional? Porque o que vai acontecer aqui, ó, divide, acaba, né? Eu não tenho nenhuma unidade. Então, deixa eu só ver quanto que vai ser aqui. Vamos lá. 6 dividido por 175. Então, 3 vezes 100, 3,4. Então, esse meu coeficiente de variação vai ser 3,4%, tá? Da estatura. E qual é o coeficiente de variação, então, do peso? Então, também é o desvio padrão dividido pela média vezes 100. O desvio padrão do peso é 4, né? 4 quilos. Dividido pela média do peso, que é 68 quilos, vezes 100. Então, o que vai acontecer aqui, ó, quilos, cai fora. E aí, a gente vai ter, então, 4 dividido por 68 vezes 100, 5,9%. Então, aproximadamente 5,9%, tá? Então, olhando o coeficiente de variação, agora sim, né, gente? Então, vamos colocar aqui, ó, CV, coeficiente de variação. O coeficiente de variação da estatura foi 3,4%. E o coeficiente de variação do peso foi 5,9%.
Agora sim, né, gente? Então, agora eu posso comparar os grupos. Agora sim, como eu tenho uma medida de variabilidade relativa, que é uma medida adimensional, eu posso comparar a estatura, que está em centímetros, com peso, que está em quilos. E olhar quem tem maior variação. Então, o nosso coeficiente de variação de estatura foi menor que o coeficiente de variação dos pesos, né? Então, aí a gente pode dizer, quem teve menor variação foi a estatura, quem teve maior variação foi o peso, tá? Então, a gente pode dizer isso, maior variação. Então, qual dos duas variáveis teve maior variação? Peso. Ou qual teve menor variação? Estatura. Tá? Então, aqui, ó, qual seria uma forma de interpretar? Podemos concluir que o peso apresenta maior dispersão relativa do que a estatura, tá? Então, é importante, gente, medidas de variabilidade absoluta, amplitude, variância e desvio padrão, relativa a coeficiente de variação. Quando a gente quer comparar grupos, a variabilidade entre grupos ou entre variáveis, o que a gente vai ter que cuidar? Se for a mesma unidade, se eu estivesse comparando estaturas de um grupo A com estaturas de um grupo B, beleza. E se o mesmo número de A fosse igual ao mesmo número de B, posso usar desvio padrão, variância para comparar. Porém, mesmo que eu tenha um grupo de estatura de A, estatura do B, porém, se eu tenho elementos de número de tamanho da amostras diferentes em cada grupo, já não é aconselhável usar o desvio padrão. A gente vai ter que usar o coeficiente de variação, tá? Então, esse é muito utilizado, o coeficiente de variação para essas situações, tá? Então, quando eu tenho unidades diferentes ou número de elementos da amostras diferentes, tá? Aí a gente tem que usar obrigatoriamente uma medida relativa, que no caso é o coeficiente de variação, para comparar quem tem maior ou menor variabilidade, tá? É isso, depois eu explico para vocês no seguinte, tá?